bom dia, boa tarde. Hoje o tema é o contexto, o papel do pai e da mãe no contexto atual. E hoje eu sou convidada da Escola Jardim da Joaninha, que é uma parceira nossa do Vila Montessori. Enquanto eles chegam aqui para a gente começar as perguntas, essa conversa gostosa e muito importante para as famílias, eu vou me apresentar para quem não me conhece e também vou aguardar aqui as meninas entrarem para elas também se apresentarem e falarem um pouquinho do Jardim da Joaninha, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Monteiro, eu sou criadora do Vila Montessori, tenho mais de 16 anos de experiência na área de educação em Montessori, sou guia Montessori de 0 a 3 e de 3 a 6, já trabalhei em vários contextos, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, trabalho com os pais, em parceria com as famílias. E também já trabalhei na administração da escola e agora eu sou a idealizadora do Vila Montessori, que é uma plataforma completa para auxiliar tanto famílias quanto escolas, quanto professores a entender Montessori e a lidar com os desafios do dia a dia dessa tarefa de educar crianças com muito respeito e seguindo a metodologia Montessori, com também uma pitada de atualidade, que hoje a gente tem muita coisa da neurociência aí disponível para gente, muita coisa da educação positiva que a gente pode sim implementar e incorporar dentro da nossa prática do dia a dia. Bom dia, obrigada para todo mundo que está aqui. Eu estou aguardando aqui a Joaninha entrar. Vamos lá. Quem tiver alguma pergunta também pode colocar aqui. Eu estou aguardando a chegada da escola. Olá, tudo bem? Agora eu estou vendo vocês. Estou aguardando a entrada. Eu já fiz aqui uma apresentaçãozinha. Aceitando. Desculpe aí, pessoal. Acho que foi. Vamos ver. Olá. Olá. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu já tomei a liberdade de introduzir o nosso texto, o nosso título, e também já me apresentei um pouquinho. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês e sobre a nossa parceria, para a gente já partir para essa conversa que é um tema muito relevante, muito importante, né? Então, um tema que está bem alta, né, Dani? A gente fala muito assim da educação em casa, a gente vê muitos pais preocupados em como contribuir mais, né? Eu sou a Aninha do Jardim da Joaninha, a Prof. Alice, coordenadora pedagógica aqui da escola. E é uma alegria, bom dia a todos, é uma alegria a gente poder estar compartilhando esse conteúdo nessa manhã com as famílias. Conhecemos a Dani aí nesse Montessoriano dos últimos anos, né? E é uma alegria, ela tem contribuído muito, o Vila Montessori tem contribuído muito aqui com a escola, com a instituição, conosco em casa mesmo, né? Enquanto famílias. É um prazer, uma honra, tá, Dani? Estar participando com você desse momento e você ter aceito o nosso convite também de estar compartilhando a tua vivência, o teu conteúdo, enfim, tudo que você tem de experiência em Montessori com as crianças também. Idem, é um prazer. Então, para a gente iniciar nossa conversa, nós gostaríamos de te perguntar, Dani, a gente vai fazendo umas perguntas de uma forma bem dinâmica. Quais são os materiais, assim, que em casa seriam essenciais, né, os pais terem para poder estar contribuindo e apoiar a educação do seu filho, pensando nessa ótica montessoriana, né? Que materiais? Porque hoje em dia se vê muito, assim, material de madeira, brinquedo de madeira, cama no chão. E quando se fala em Montessori, a primeira coisa que vem à mente de muitas famílias é o quarto baixo, a cama no chão e brinquedo de madeira, né? Mas não necessariamente todo brinquedo de madeira é montessoriano. Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais para nós sobre essa questão. Sim,
Sim, Aninha, isso é uma questão assim bem complexa, na verdade, do método Montessori e da educação Montessori, porque eu queria começar diferenciando isso, né? A gente tem duas coisas diferentes. A gente tem o método Montessori, que é esse e que foi criado pela Maria Montessori, o método dela foi criado e desenvolvido e aplicado em escolas exclusivamente, mas aí a gente tem a filosofia Montessori, que é quando você amplia todas as ideias dela e você expande para além dos muros da escola, para fora da escola, né? E a Maria Montessori, ela nunca implementou o Montessori fora da escola. A gente usa e a gente adapta a filosofia para fora, para além dos muros. Então, dentro da sala de aula, a gente tem os materiais muito específicos que a gente precisa ter para conseguir fazer Montessori, para seguir essa estrutura, esse método que ela desenhou. Mas quando a gente vai para dentro da nossa casa, para fora dos muros da escola, a gente não tem uma série de materiais específicos de você precisa ter esse material, senão você não está fazendo Montessori na sua casa. Por quê? Porque é mais uma filosofia, é mais você entender. Então, eu diria que ao invés da gente ficar focado no ter esse item, eu tenho que ter uma cama de casinha, eu tenho que ter... Não, ao invés da gente focar numa coisa física, a gente tem que focar no nosso conhecimento. Porque quando a gente entende o que é essa filosofia, sobre o que ela é sobre a criança, ela é sobre dar respeito para essa criança, autonomia para essa criança, e a gente ter um olhar diferenciado da forma como a gente se relaciona com ela. Então, sim, tem muito material legal que a gente pode ter, muito brinquedo. Lá no Vila eu tenho assim, uma quantidade de recursos, vocês sabem, PDF, tem vídeo explicando, dando ideia de materiais, brinquedos que você encontra em loja comercial, brinquedos que são mais Montessori mesmo, que você pode utilizar dentro de casa. Mas de nada adianta a gente ter o material se a gente não tem lá aquele coraçãozinho, aquela filosofia dentro da gente, né? Eu não sei se eu não respondi a sua pergunta, mas eu queria tirar um pouco, eu acho que é importante para os pais tirarem um pouco essa carga de que, eu preciso comprar um material. Eu preciso ter um recurso financeiro para conseguir fazer. Então, isso não é para mim porque eu não tenho dinheiro para comprar em tal loja que vende material de madeira, que é o material... E aí a gente começa a super valorizar uma coisa que é externa, né? A gente olha a casa do outro no Instagram, a gente olha o quarto do outro no Instagram, a gente fala, isso daí eu queria, mas eu não consigo. Não, a gente pode fazer com que a gente tem em casa. Por quê? Porque uma cama Montessori é simplesmente uma cama que a criança consegue subir e descer sozinha. Então pode ser um colchão no chão, pode ser uma caminha baixa, pode ser a cama de casinha, pode ser uma cama que tenha uma escadinha, uma rampa, enfim. Se a gente sai um pouco desse gesso e a gente começa a olhar para a nossa criança, entender o que essa criança precisa, como que eu posso dar para ela, a gente vai conseguir achar todos os recursos e todas as respostas com que a gente tem. Mas aí eu faço essa provocação, né, para os pais, que o que é difícil é a gente perceber que não começa em comprar alguma coisa, começa em estudar, né? Então começa em a gente mudar a nossa mentalidade de como a gente vê a criança, de como a gente vê a infância, de como a gente quer se relacionar com essa criança. E acho que hoje o tema da live é esse, né? A gente conversar sobre isso mesmo, para a gente ir esclarecendo para as famílias o que é mesmo importante. Exato. Porque muitos são os recursos oferecidos, né, atualmente, assim, uma infinidade, mesmo no campo, assim, plástico tradicional, né, então tem muitos jogos, muitos brinquedos, mas de que forma aquele recurso melhor vai contribuir, né, com a criança. Então, seja na escola ou seja em casa, o recurso por si só, ele não vai fazer toda a diferença, né? Até porque tem aquela frase que fala assim, que não adianta dar um bisturi para o carpinteiro, né? Porque não vai conseguir usar o recurso da forma certa, não vai servir de nada, né? Ali naquele trabalho. Então, da mesma forma, eu penso que o material montessoriano, principalmente para casa, né? Tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode fazer em casa e aplicar em casa, interferir em casa, sem necessariamente comprar nada, né? Ou a dita da cama conforme a arquitetura propõe, né? Nada contra também a cama. Mas, enfim, como você falou, né? Então, tem berços, tem várias adaptações que são bem possíveis e bem fáceis de fazer e que vão
propor e vão servir à filosofia. Então, é por isso que primeiro é primordial a gente entender a filosofia e qual que é o papel do pai e da mãe da ótica, ou dentro da ótica da filosofia, né? E aí nessa parte a gente vai até para a próxima pergunta, né, para Deixa eu só Felice. tô pensando aqui, deixa eu te responder um pouco mais, né? Com coisas mais concretas. Então, vamos pensar assim, de 0 a 3 anos, o que a gente pode propor para essa criança? De 0 a 3 anos, eu diria, né, para a gente poder criar um ambiente em que essa criança está sempre em volta da gente e a gente trazer essa criança para perto da gente. Então, ela vai brincar ou ela vai participar do dia a dia com a gente. Então a gente vai, eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas falam, o que eu faço com o meu bebê? Eu falo, qual é a sua rotina, né? O que você quer fazer? Eu preciso, não dou conta de fazer nada, não consigo cuidar da casa, não consigo fazer. Eu falo, não, pega a criança, leva ela para onde você tá. Eu preciso cozinhar, preciso lavar louça. Leva ela na cozinha, põe ali um tapetinho no chão, põe a criança no chão do seu ladinho, vai conversando, vai explicando para ela. A criança cresceu, tá um pouquinho maior, põe ela ali num banquinho do lado. Ela abriu o armário, tirou umas panelas, deixa ela explorar com o que tem no ambiente dela, com o que está ali à volta dela. Então, em termos de material, a gente precisa de muito pouco para essa criança. Existem alguns materiais mais recomendáveis para um bebê pequenininho, por exemplo, se ele está ali naquela fase dos 3 meses, que ele consegue fazer essa pega, então a gente quer um material que seja um chocalhinho, alguma coisa mais compridinha, que essa criança gosta de fazer essa pega assim. Ou, de repente, se a criança está começando a engatinhar, a gente quer um material que ele vai rolar, uma bolinha, alguma coisa que vai para frente para ela poder engatinhar, para ela ir ali atrás. Se ela está começando a levantar, a gente quer um carrinho de empurrar para ela criar coragem de sair andando. Então, existem alguns materiais que são suporte. Isso tem de monte lá no Vila, para a gente, quem quiser assim mais certinho. Eu também fiz uma live esses dias com a Luíse, também falando de materiais de 0 a 3. Aí de 3 a 6 a gente já pode trazer muito mais conteúdo, porque aí essa criança ela já sai dessa parte inconsciente, ela já começa a aprender de uma maneira mais consciente. Isso quer dizer que a gente consegue ensinar essa criança através de alguma coisa, né? Através de um material de manipulação de alguma coisa. Então, a gente pode trazer, como você falou, os materiais de encaixe, quebra-cabeça, blocos. Então, o que eu sugiro? Brinquedos que a criança tenha um papel ativo, que ela tenha que fazer algo. E não esses brinquedos muito cheios de baterias, muito cheio de luzes, brinquedos que se brincam sozinho, né? Que fazem as coisas sozinhas. Aí eu falo, volta para aquela coisa antiga mesmo, né? A bola é um brinquedo fantástico. A boneca, um quebra-cabeça, brinquedos de montar. A criança também, ela não só, nessa fase, ela não só gosta de brinquedos, mas ela gosta de coisas do dia a dia, coisa que ela vê no dia a dia. Então, uma garrafinha de spray com um rodinho, que essa criança possa limpar uma janela, faz a alegria da criança. Ai, Dani, mas ela vai ficar espirrando para todo lado, vai molhar tudo. Por isso a importância da gente estar ali orientando, né? Isso é uma outra coisa que eu falo muito com as famílias. A gente quer que essa criança seja autônoma e independente, mas autonomia e independência a gente não ganha, a gente conquista. Então a criança ela vai ganhando autonomia conforme ela vai praticando essa autonomia. E como que a gente vai dando essa prática para essa criança? Estando ali do lado dela. Aí a gente vai aos pouquinhos dando um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás. Às vezes, Aninha, os pais têm uma expectativa de que a criança ela tem que brincar sozinha, ou ela tem que ficar sozinha no quarto dela, ou ela vai passar horas. Se ela não passar horas ali sozinha no quarto dela, não, ele não tem autonomia, não, ela não é independente. Ela precisa muito de mim. Precisa mesmo, né? A criança dessa idade precisa da nossa orientação, ela precisa do nosso olhar. Não ali ativamente, e aí a gente vai para um outro posto. E aí a gente tem aquelas famílias que ficam o tempo inteiro em cima da criança, o tempo inteiro falando com a criança, o tempo inteiro interagindo, dando brinquedo. E por isso não tem tempo para fazer as coisas. Porque você cria uma dependência da criança de ter essa interação o tempo todo. Então não é nem lá e nem cá, né? É um pouquinho no meio. A gente vai encontrar um equilíbrio em que a criança tá ali a gente mostrou o spray, mostrou como limpar a janela, a gente entrega para a criança. Aí a gente vai ficar ali do ladinho, a criança virou para espirrar no chão, para espirrar em outro lugar, a gente vai falar na janela.
na janela. Então, a gente não está ali do lado o tempo todo, a gente não está o tempo todo falando, interagindo com a criança, mas a gente está orientando quando necessário. A gente está redirecionando quando necessário. Deu para entender? E aí a criança, quando ela fica ali lá para uns 5, 6 anos, aí dá para a gente trazer muitos jogos. Eu gosto muito de trabalhar com jogos, porque já vem um pouco mais essa interação, né? O Jenga de montar, dominó, Uno, Cancan, enfim, tem um monte de jogos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que não são materiais Montessori, mas que eles ajudam a criança a se desenvolver e a se tornar um pouco mais autônoma. Muito bem respondido, para nós, pelo menos. A gente abordou, então, você falou muito sobre esse desenvolvimento da criança próximo do adulto, e é muito importante a gente ter essa visão, quanto família, que a primeira sociedade da criança é a família. Então, é ali que ela vai desenvolver essa autonomia de criar laços, essa independência social. Porque ela vai sentir-se segura próximo de outros da sua espécie, de alguma forma, dizendo, né? E são pessoas que vêm com um afeto gigante da primeira toque, vem lá do berço, né? Aí você falou sobre essas atividades que eu posso propor de acordo com uma criança de 0 a 3, com uma criança de 3 a 6, a partir de 5. Mas como é que eu vou saber, Dani, a respeitar esse ritmo da minha criança e compreender que às vezes, porque são padrões e padrões sociais, como a gente falou antes, você busca informações em várias mídias e de muitas pessoas, e a gente, para criar os filhos, a gente se baseia muito no ambiente externo para trazer o que a gente julga melhor para a criança. Mas como é que eu vou saber que a minha criança de 3 anos já está para uma atividade, talvez, que sugira mais para 4? Como é que eu vou entender esse ritmo da minha criança, Dani? Como que eu vou ter essa visão para respeitar o ritmo dela e propor essa autonomia e essa independência que a criança precisa para crescer segura, para crescer compreendendo o mundo ao seu redor? É super importante isso. Para a gente entender, a gente precisa primeiro conhecer, né? Como a Aninha deu o exemplo lá do bisturi, não adianta a gente dar um bisturi para um carpinteiro, porque o carpinteiro ele não está familiarizado com essa ferramenta, né? Ele não conhece essa ferramenta. Então, tudo começa na gente, a partir do momento que a gente escolheu ser pai e mãe, né? Que a gente teve um filho, um filhinho, a gente precisa pensar que a gente precisa entender quem é esse serzinho. Hoje, a neurociência mostra, antigamente as pessoas achavam que a criança era um adulto em miniatura, né? Eles tratavam a criança como se fosse um mini adulto. Hoje a gente já sabe que o cérebro da criança, ele é completamente diferente do cérebro de um adulto. Ele funciona de formas diferentes, ele aprende de formas diferentes. A criança se relaciona com o mundo de uma forma diferente do que nós adultos. Então, a gente não pode achar que a gente tem que repetir o que aconteceu com a gente, né? Eu fui criado assim, então tá tudo bem. E a gente também não pode achar que, nasce comigo, né? Aquela história de quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Sim, mas a gente precisa se formar mãe, a gente precisa se formar pai, a gente precisa aprender, porque quando a gente pega aquela criança, né, é muito comum isso, eu mesma vivi isso um pouco, a gente se prepara tanto para o parto, se prepara tanto na gravidez, a gente vive tão intensamente esse momento, e aí a gente esquece de, nossa, e agora? Chega um bebezinho e você fala, e agora? Como que eu troco uma fralda? Como que eu faço um banho? Como que eu corto a unha? Como que eu lido com essas cólicas? E aí vem aquele monte, a gente fica super assim, super cheio de perguntas e se sente sobrecarregado mesmo, porque é muita coisa que a gente nunca pensou a respeito. E como que a gente vai fazer? A gente vai aprender, né? A gente tem que estudar, a gente tem que aprender. Hoje a gente tem neurociência, hoje a gente tem conteúdo. Infelizmente, a internet às vezes ela atrapalha, ela não ajuda, porque é muita informação, né? E não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas o Vila eu tento trazer assim tudo de uma forma muito redondinha, muito explicadinha para ajudar as famílias a se localizarem, pelo menos, a entender quem é essa criança.
Mas a gente precisa começar daí. Eu vou começar de quem é essa criança, como é o desenvolvimento dessa criança, o que esperar por cada fase. Cada fase é diferente. Uma criança de 0 a 1 é completamente diferente de uma criança de 3 a 4. Né? A maneira como ela se comporta, a maneira como o cérebro dela aprende, tudo. Então a gente precisa estudar, precisa entender. Cada fase que o seu filho vai viver, vai lá, estuda aquele momentinho, estuda aquela fase. Só que a gente não pode se prender à idade. Né? A gente não pode se prender ali, ai, peraí, um bebê de 6 meses é para estar sentando e começar a engatinhar. Aí vem aquele monte de família toda ansiosa, nossa, meu filho ainda não está sentando, ai, agora, nananã. E começa a ficar desesperado, então vira assim um feitiço contra o feiticeiro, porque aí ao invés de você se sentir mais tranquilo, você fica mais angustiado e começa a comparar. Aí você fica assim, ai não, mas o filho do fulano faz isso, ai, mas meu filho, mas quando que meu filho vai fazer? Ai não, mas meu filho tem que aprender a contar e ler logo, porque senão, né, ele não vai provar, eu não vou que eu sou... E aí a gente fica nessa ansiedade. Não, o desenvolvimento infantil, ele não existe para isso, né? A gente entender cada fase da vida da criança não é pra gente, não é uma corrida, né? Assim, não é quem chegou primeiro ganhou. Mesmo porque daqui para frente ninguém não vai te importar, né? Ninguém vai ficar perguntando, comparando com quantos anos o seu filho andou, com quantos meses ele falou a primeira palavra. Mas é importante a gente saber qual é a expectativa. Por quê? Porque a gente, sabendo a expectativa, a gente consegue olhar para a nossa criança com conhecimento. A gente consegue, né? Como se a gente vai ter esse bisturi, a gente sabe para que ele serve. A gente sabe como. E aí você vai partir daquele ponto. Você vai olhar e vai falar assim, olha, meu filho, ele ainda não está sentando. Mas aonde ele está? Ele está totalmente mole, né, gelatinoso, ou não? Ele tem o pescoço firme, ou ele tem o ombro firme? Não, ele tem força de puxar os braços. Ah, ele já consegue se empurrar para o lado, ele já rola para um lado e já rola para o outro. Então, a gente começa a ter um olhar mais assertivo para a nossa criança. E aí, a partir do momento que a gente identifica onde ela está, a gente consegue pensar o que a gente pode fazer a partir dali. Então, assim, meu filho ainda não tá rolando. O que eu posso fazer para ajudar essa criança a rolar? De repente, eu não estou dando oportunidade para ela. Ela está ficando no chão, num tapete durinho, em que ela tenha espaço para se movimentar. Porque essa criança não tem espaço para se movimentar. Tudo tá ali, ela tá numa cama mole, ou ela tá sempre numa cadeirinha, ou ela tá sempre num lugar fechadinha. Essa criança, ela não vai exercitar musculatura. E aí, não vai desenvolver. É que nem você querer carregar 30 quilos, 50 quilos, e você nunca foi na academia. Você não vai conseguir, você não tem força no braço. Então, a criança, ela precisa exercitar. E aí, é nesse sentido que eu falo, a gente tem que entender o desenvolvimento para a gente poder saber o que a gente vai propor para essa criança. E o que é adequado propor para essa criança. No Brasil, ainda é um choque. Você fala para as pessoas, põe a criança no chão, a pessoa fala, no chão, mas é tão sujo. É muito pequeno. É muito pequeno. No chão, né? Realmente é uma quebra quase que de paradigmas, assim, né? Desde o gatinhar, assim, a gente vê que alguns bebês quase nem gatinham, se não fosse a contribuição da escola, né? Gatinharem um pouco em casa, enfim, né? Em função dessas questões que acabam tomando uma amplitude pela insegurança, né? Pelo medo nesse primeiro momento. E conforme vai crescendo, aí vai mudando as fases, como você bem colocasse, né, Dani? Vai mudando a abordagem. Por isso que é tão importante estudar, ler, pesquisar e pesquisar de fontes assim que vão trazer um conteúdo assertivo, né, com embasamento na neurociência, Montessori, eu sempre falo para os pais, para os profs, neurociência aplicada todos os dias. Então, o conteúdo que vem da comunidade montessoriana, e até você que você nos desse essas dicas para quem está em casa, de onde buscar mais informações, né, conforme a fase que a criança está passando, o momento, tem o tal do Terrible Two, ou a crise dos três, hoje em dia, crise, mas que na verdade, né, não são crises, são momentos, né, então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, o Jardim da Joaninha a gente também traz conteúdos relacionados às fases de desenvolvimento no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, mas aonde mais os pais poderiam buscar, a gente ir fechando a nossa live, né, que foi de bastante provocação,
mais informação também. Onde que poderiam buscar mais essas informações? Onde que poderiam estar, né, consultando para ter uma fonte mais segura, relacionado ao conteúdo de desenvolvimento infantil? Sim. Eu vou só provocar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho do que você falou, né, dessas crises. Eu trabalho muito em consultoria, né, com famílias, e as famílias sempre ficam angustiadas, sempre perdidas, porque estão presas a algum tipo de alguma crise que a criança está seja ela saltos do desenvolvimento, seja ela esse dos terríveis 2 anos. E eu tenho uma abordagem assim bastante diferente no sentido de entender que a criança, ela eu brinco, né? A criança ela é um alienígena que chegou aqui na Terra. E a criança ela é muito adaptável. Ela se adapta ao ambiente que ela está. Onde a gente coloca ela, ela se adapta. Né? Tanto que a gente vê aí um monte de vídeo na internet, gracinha da criança imitando aí, pegando o celular, fazendo coisas engraçadas, imitando, né, um adulto, repetindo coisas que as pessoas acham, né, engraçado, acham bonitinho, mas por quê? Porque essa criança ela está envolta nesse ambiente. Ela copia o que ela vê, ela repete o que ela vê, porque essa é a forma dela se formar, é a forma dela se estruturar como um ser humano, como um adulto, né? E então eu digo, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, para mim, não existe crises na infância no sentido de a gente culpabilizar a criança, porque às vezes a gente acha uma desculpa para uma falta que a gente não tem. Ou a gente não... No Montessori a gente fala que a criança, a gente precisa preparar a si mesmo, né? A gente prepara nós mesmos para entender essa criança. A gente precisa observar essa criança para entender o que ela está mostrando para a gente. E a gente precisa adaptar esse ambiente. A gente precisa organizar esse ambiente de um jeito que seja muito fácil para essa criança, que tenha um controle de erro para essa criança. Então, vou dar um exemplo para você. Às vezes os pais falam assim, nossa, ela é muito teimosa. Todo dia ela tira, arranca, joga o sapato, deixa a mochila jogada, chega da escola, larga jogado, tal. E aí eu falo assim, bom, então vamos voltar para o básico, né? O que você quer que essa criança faça? Eu quero que ela tire o sapato na hora que ela chega e que ela pendura a mochila. Ok. Aonde ela vai botar o sapato dela? Não tem. Então, começa daí. A gente precisa ter um lugar na porta da casa onde essa criança vai botar um sapato. Onde ela vai pendurar a mochila também não tem. Então, vamos botar ali um ganchinho para essa criança pendurar a mochila. Ok. Aí a gente vai virar para essa criança e vai informar para ela. A gente vai trazer a regra, né? A gente vai falar, olha, a partir de hoje, né? Quando você chegar da escola, o seu sapato vem aqui e a sua mochila vem aqui. É aqui que a gente vai colocar. Ok. Então, você está vendo que eu fiz uma adaptação no ambiente muito clara para a criança, botei ali na porta para que a criança já tenha... Mas eu não fiz só isso. Eu avisei essa criança, eu mostrei para ela. Então, você vai tirar o seu sapato desse jeito, você vai colocar aqui, você vai pegar a sua mochila e você vai pendurar nesse lugar. Ok. Então, eu dei a regra e agora vem o ritmo, agora vem a rotina. Então, todo dia que essa criança chega da escola, eu nem antes de abrir a porta, eu já posso virar para ela e falar para ela, o que a gente faz mesmo quando a gente chega da escola? Lembra que a gente combinou ontem que a gente vai tirar o nosso sapato e pendurar a nossa bolsa? E aí a gente já vai avisar essa criança. Abriu a porta, a gente já fica ali com o nosso corpo, para não deixar essa criança entrar para dentro, correr para o quarto, correr para a cozinha, e não fazer o que ela tem que fazer. Então, a gente já usa o nosso próprio corpo, a nossa postura, para a gente direcionar essa criança. Vamos sentar aqui. Tem uma cadeirinha aqui para você. Vamos tirar o sapato? Onde que fica mesmo a bolsa? A bolsa vai aqui. E aí, a gente vai... Nisso, a criança já fez, né? Primeiro dia já foi vencido. E aí, vem a repetição. A gente fazer isso todos os dias, todos os dias. Estamos juntos? Vocês estão travadinhas um pouquinho. Estamos? Sim. Então, e aí essa criança tá ali na rotina. Então, eu trouxe uma modificação no ambiente, eu trouxe uma regra em que eu apliquei para a criança, eu estou trazendo uma rotina, que é uma constância. Todo dia, quando a gente entra, é isso que a gente faz. E eu estou sendo assertiva porque eu estou usando a minha postura, o meu corpo, a minha forma de lidar e comunicar com essa criança para direcionar ela para fazer o que eu quero. E aí depois, a gente chegou, ok, tirou o sapato, pôs a mochila, pronto. Você repetindo isso algumas vezes no dia, você pode ter, algumas vezes na semana, repetindo toda vez, você pode ter certeza que essa criança vai entrar num ritmo. Ela mesma, na hora que ela chegar em casa, ela já vai fazer isso, porque vira um hábito.
né? É que nem a gente acorda, a gente já vai escovar o dente, ou a gente antes de dormir faz um xixi antes de deitar. É um hábito que a gente cria. Então a gente precisa ser assertivo para estruturar a rotina da criança, para estruturar as regras e para ser muito firme na nossa maneira de se comunicar e lidar com essa criança, para ela poder entender o mundo. Por quê? Porque essa criança que é um ser alienígena que chegou do mundo, ela vai se adaptar. Ela se adapta ao mundo e ela se adapta ao que a gente coloca para ela. Por isso que eu falo para as pessoas, eu falo, não existe crise quando a gente consegue ter essa preparação. Então, quando a gente tem essa preparação, a gente passa pelas crises. Porque a criança, ela precisa ter segurança. A crise, ela vem do quê? De uma insegurança da criança, de um medo, de um não saber o que é esperado dela, de uma tentativa de agradar. Às vezes a criança, ela tá tentando acertar e ela não sabe. Ninguém nunca falou para ela, né? Quantas vezes a gente não dá bronca na criança, a gente fala assim, ai, vai lavar a mão direito. Mas a gente alguma vez parou para ensinar para a criança como lavar as mãos, como esfregar as mãos, como enxaguar? A criança, ela não vai aprender se ninguém nunca fizer uma demonstração. Ela aprende assim, observando, pegando no ar, eles são muito espertos. Mas se a gente quer ser assertivo, se a gente quer que a criança faça de uma determinada forma, a gente precisa ter um pouco mais de paciência em demonstrar para essa criança, em explicar para essa criança o que a gente quer, o que a gente precisa dela. Então, de novo, tudo volta no adulto. Aí a gente desenvolver dentro da gente essa paciência, né? Esse tempo, Dani, nossa, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Imaginou o tempo que me leva só para abrir a porta, ter que sentar, tirar o sapato, botar... Sim, no início é um pouquinho mais trabalhoso. No início, a gente precisa estar ali presente. Mas é o que eu falei para vocês no começo, né? A autonomia a gente não ganha, a independência a gente não ganha, a gente conquista. Então, a gente começa ali, estando muito próximo da criança, fazendo muito assim, um passo a passo, e aos pouquinhos a gente vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, e essa criança, ela vai ganhando uma autonomia que é bonito de ver. Por isso que as pessoas vão na sala Montessori, eu acho que vocês devem ter um monte de depoimento aí, né? Que as pessoas chegam e falam assim, como vocês conseguiram as crianças fazer tudo isso? E as crianças estão fazendo tudo, elas funcionam de uma maneira que o professor, ele tem pouca interferência, mas não foi sempre assim, né? Quando essa criança chega pela primeira vez na nossa sala, meu Deus do céu, só o professor sabe o cansaço que é no corpo, na cabeça, da gente conseguir fazer essa criança entrar no ritmo. E a mesma coisa em casa. Eu falo para os pais, né? A paternidade, maternidade não é corrida de 100 metros. Muitas vezes os pais, eles fazem ali, né? Se matam no primeiro ano, faz tudo pela criança. E aí, chega no segundo ano, tá exausto, não tem mais uma gota de suor para doar. E aí começa a ficar irritado. E aí que eles falam, é o terríveis 2 anos, essa criança tá muito difícil. Porque a gente cria uma cabeça, a gente fala assim, agora você já tem 2 anos, agora você tem que, sabe, fazer as coisas sozinho, agora você... Mas a gente não construiu isso desde o começo. A gente não foi ensinando desde o começo essa autonomia. Então, é possível não ter crise? É possível. Mas a gente precisa ter a nossa consciência do nosso papel de criar essa autonomia na criança, de ir estruturando ao longo do tempo. Se você já passou dessa... não, meu filho já tem 3 anos, eu já não sei mais o que fazer. Ainda dá tempo. Às vezes as pessoas falam, Nani, mas meu filho tá terrível, 4 anos, eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso. Eu falo, gente, seu filho tem 4 anos, né? 4 anos é muito possível de resolver qualquer coisa. A gente ouve bastante, assim, esse tipo de depoimento, até mesmo, como é silencioso, né, o 0 a 3, as crianças tão pequenas, como que vocês, o que vocês fazem? Mas é Montessori, né, é a filosofia, e tudo tem um processo que a gente precisa respeitar. E é esse processo que ele precisa de dedicação, da paciência, da busca, do estudo, da autopreparação, né? Porque tem muito mais a ver com o adulto, né, preparado, tanto que é um dos pilares, né? Do que com o ambiente preparado. O ambiente, ele é importante, mas se tirar o ambiente e deixar o adulto, ainda vai existir Montessori, né? Ainda vai existir. O adulto, ele transforma o ambiente, né, Aninha? O adulto que é responsável por transformar o ambiente. Então, se o adulto não tem o conhecimento, ele não consegue olhar para o ambiente com um olhar intencional.
de transformar. E ele não consegue olhar para essa criança para entender essa criança. Mas aí vocês devem estar pensando, os pais, assim, ai, meu Deus, então não, agora já era mesmo, porque aí eu não tenho tempo para estudar, não consigo, isso aí é muito difícil, eu também não tenho muito tempo porque eu trabalho muito. Mas eu vou te dizer que é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Né? Eu acho que vocês que acompanham, que leem, que estudam, que acompanham conteúdo, que fazem aí no dia a dia, às vezes a gente fala assim, gente, mas é tão simples, é só que a gente nunca parou para pensar desse jeito, né? Às vezes são coisas tão... É mais fácil, eu falo principalmente a fase do bebê, que as pessoas ficam ali o tempo inteiro em cima da criança e acode, faz isso, faz aquilo, vai botar a criança para dormir, cria aquele ritual de 50 passos em que a criança tem que chacoalhar, e põe a música tal, aí põe não sei o quê, aí vira para cá, e faz não sei o quê, e fica uma coisa insustentável. E aí a gente fica exausto, mas a gente está ficando exausto à toa. Então, se a gente sabe, entende, estuda um pouquinho assim, nossa, tão rapidinho a gente entender, se a gente entende e a gente começa a implementar um jeito muito mais simples, é só constância. Falo, eu comecei falando, não é corrida de 100 metros, é maratona. É maratona, então o que é maratona? É a gente saber dar o passo. É a gente saber controlar o nosso ritmo. É a gente olhar para a gente mesmo, entender o nosso corpo. Entender quem nós somos. Isso eu trabalho muito consultoria com os pais. Porque todo pai ama o filho tanto, 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 que a gente se dá incondicionalmente para essa criança. Que a gente faz tudo por ela. Mas, às vezes, só tudo que essa criança precisa é a gente virar para essa criança e falar assim, não, hoje não. Ou agora eu estou cansado. Ou agora eu estou conversando com a mamãe. Agora eu estou conversando com você, vai esperar. Né? E a gente colocar esse limite para a criança do que eu quero, do que eu preciso. Esses dias a gente estava falando em consultoria, ela falou assim, eu queria tanto ouvir uma música. Queria tanto não ouvir música de criança, tudo, eu não consigo nem ligar. Liga a TV, é só coisa de criança. Põe na música, só coisa de criança. Eu já tô cansada. Eu falo assim, pois é, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio, porque essa criança, ela não é o centro do mundo. E quando a gente fala de Montessori, a gente está falando em criar uma criança que ela vai se tornar um cidadão decente, né? Um cidadão de paz, um cidadão que ele vive em comunidade. Isso é a filosofia Montessori. A gente criar uma pessoa que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa que faz o bem, que reconhece os outros, que entende os outros. E se a gente vive dentro da nossa casa, colocando a criança no centro, fazendo tudo por ela, em que tudo é a majestade, né? A criança. A gente não está sendo fiel a isso, né? A gente precisa dizer para a criança que existem regras. A gente precisa colocar para a criança que a gente também tem necessidades, a gente também tem vontade, a gente também precisa fazer outras coisas, né? Eu gosto, assim, tem muitos exemplos, assim, que passam na minha cabeça, mas eu penso, assim, todo dia de manhã, quando eu acordo, os meus filhos, eles acordam primeiro. Eles acordam primeiro e eles ficam brincando no quarto. E é por quê? Porque a gente conversou com eles, explicou para eles que quando alguém tá dormindo, a gente tem que esperar, a gente tem que respeitar a pessoa dormir, a hora que ela acordar. Você não quer dormir? Você não quer dormir? Você pode levantar. Você não precisa ser obrigado a ficar na sua cama. Você pode levantar, mas você não pode ficar gritando. Você não pode vir aqui me arrastar da cama, né? Então, e eles brincam, eles acordam, levantam, brincam, leem livro. E na hora que eu acordo, eu vou lá, falo bom dia. Às vezes eles vêm, perguntam, mamãe, você já tá levantando? Tá tudo bem? Então, assim, é uma dinâmica que eu acho que qualquer pai que tá me ouvindo aqui fala assim, nossa, né? Que sonho seria se eu tivesse isso? E não é uma coisa tão difícil de fazer. A gente só precisa criar... a gente precisa criar na nossa cabeça o que a gente quer, a gente precisa estabelecer as rotinas e colocar isso para a criança de uma maneira muito clara, muito estruturada e repetitiva. Quanto mais a gente repete, mais a criança aprende. Não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Meu filho também acordava às 5 da manhã, me chamava, tinha que levantar, ir lá, acudir, né? Então, a gente tem um processo. Mas hoje, com 4 anos, ele com 4 anos consegue fazer isso. E é tão bom, é tão gostoso a gente ver esse crescimento. E é isso que é o Montessori. Não é a gente querer exigir da criança uma coisa que ela não é capaz de fazer, porque o filho do vizinho faz.
Mas é a gente ver quem é a nossa criança, a gente ver o que a gente quer que aconteça na nossa rotina, na nossa vida familiar, o que faz sentido pra gente, para levar em conta a minha necessidade, a necessidade do irmãozinho, a necessidade do vovô e da vovó, a necessidade das outras pessoas, e a gente encontrar como um acordo, que a gente é uma mini sociedade, a gente é uma comunidade, né? E aí a gente trazer isso para o nosso dia a dia, a gente trabalhar isso para chegar nesse objetivo. Porque quando a gente está dando um passo para frente, a gente está evoluindo. Se a gente vive todo dia a mesma rotina, todo dia é um estresse, todo dia um estresse, todo dia um estresse, isso não está te levando a nada, né? Desculpa, acho que eu estou aqui, desembestei, né? Comecei a falar. É que a gente se empolga mesmo, mas assim, basicamente é isso mesmo, né, Dani? É formar esse cidadão social e compreender, como você falou, que existem limitações na humanidade. A nossa, a da criança, e se trata muito de preparar a criança. E para nós que trabalhamos na escola montessoriana, a gente percebe com um gigante prazer a capacidade incrível desses pequenos seres humanos. Então, quem tem que estar preparado para lidar, como você falou, com esse extraterrestre que veio para a Terra, somos nós. Eles não precisam estar preparados, porque eles vieram de onde nós não estávamos, né? Onde eles estavam, nós não estávamos. Então, a gente precisa compreender que eles vão integrar a nossa vida para toda a nossa existência. E que quanto mais a gente estiver em sincronia no pensamento, na atitude, nessa compreensão do mundo externo e do mundo interno, a gente vai viver na educação para a paz, que começa sempre dentro da nossa casa. Sim, mas respondendo, só para responder a sua pergunta, Aninha, dos livros e do estudo, eu tenho lá nos destaques algumas indicações de livros que são muito boas. Eu gosto muito de um que chama Criança Alegre. Gosto também dos livros da Simone Davis, porque são livros muito aplicáveis, né? Assim, uma coisa muito prática. Tem várias sugestões de atividades, que a gente começou lá falando, né? Que atividades eu vou propor? Também tem bastante lá nos livros dela. Ela tem o do bebê e ela tem do toddler. E parece que ela vai lançar aí um de 3 a 6 anos também. E eu também, claro, tem muitos livros da Maria Montessori, mas a Maria Montessori são livros que a gente tem que mergulhar mesmo lá dentro, estudar. E eu recomendo para quem quiser saber e fazer parte do Vila Montessori, porque o Vila são vídeos, é uma coisa mais fácil, mais digestível, né? Agora, essa nossa correria, que a gente não tem tempo para ficar lendo, ainda mais quem é pai e mãe de criança pequena, imagina, a gente não consegue, não sobra tempo. E quando sobra também, a gente nem quer, porque a gente está tão cansado, tão consumido. Então, às vezes, ligar lá um videozinho, ouvir, assistir, acompanhar, é muito tranquilo, é muito fácil. É isso que eu queria trazer, queria deixar de mensagem para os pais. Parece uma coisa muito trabalhosa, mas não é. Porque o método Montessori, ele é tão óbvio e ele é tão, assim, simples. A gente vive numa sociedade que complica tanto as coisas. É muito cansativo ser pai hoje. Você vai comprar uma chupeta, tem tipo uma prateleira inteira de 50 tipos de chupetas diferentes. Uma mamadeira tem 50 mil mamadeiras diferentes. Aí parece que você tem que virar um PhD em tudo, né? Para você comprar um carrinho, você tem que estudar 50 mil possibilidades, um preço absurdo, abusivo. E aí a gente começa a entender que, peraí, a criança nem precisa de chupeta. O que a minha criança, o que eu preciso? Nem de mamadeira ela precisa, ela pode beber direto do copo, se quiser. Então, assim, é tão mais simples do que a gente imagina, né? Basta a gente voltar. Eu sempre tive essa postura na minha maternidade. Quando eu virei mãe, a minha pergunta era sempre assim. Quando eu me sentia muito sobrecarregada, muito cheia de não sei o que fazer. Eu sempre pensava assim, o que os meus tataravós faziam? Sabe? Como será que era naquela época? Porque quando a gente volta às gerações, a gente esquece. Hoje é tão difícil ser pai e mãe que a gente esquece que ser pai e mãe é a coisa mais antiga da história, né? Assim, tem gerações, gerações, gerações e gerações que viveram sem nada das coisas que a gente tem hoje. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que largar tudo, mas a gente não precisa de muitas coisas do que a gente acha que a gente precisa. Então, por isso que eu comecei falando, pensa no material. Não pense em comprar, pense em entender. O que a gente precisa, que a gente não tinha antes, é de conhecimento. De entender quem é essa criança e do que ela precisa. E aí a gente vê que é muito mais simples. É muito mais fácil. É verdade.
Dani, o Vila tem, assim, o conteúdo ali que eu comentando, né? Fantástico, assim, para casa, enfim, professores também que de repente querem ter uma abordagem diferente, né? Então a gente super recomenda. Dani, obrigada, tá? A gente agradece muito Agradeço. a contribuição. Tenho certeza que a gente, de alguma forma, vai plantando a semente, né? Cada vez mais, pelo bem das crianças, pelo bem das famílias, dos pais, porque, exato, o papel do pai e da mãe na natalidade é muito comentado, e por vezes a gente se sobrecarrega com, como você disse, com tanta coisa, né? Com tanta cobrança social e até pessoal mesmo, nossa, de como o fulano fez, como minha mãe fez, mas nós somos um outro ser humano, né? Diferente desses que a gente talvez se compare, estamos num tempo diferente, numa posição diferente. Como que eu posso fazer o melhor, com sinceridade que eu puder, com aquilo que eu tenho, com a pessoa que eu sou, né? Como eu posso me melhorar de repente para fazer o melhor que eu puder, né? Então, esse que é o papel do pai, da mãe, no nosso entendimento, no momento que a gente vive social, né? Porque aquilo que faz sentido para a família, para a vida da Alicia, talvez não faça para mim, né? Por mais que eu e ela, nós tenhamos um imenso amor pelos nossos filhos e uma imensa dedicação a eles, né? Então, é preciso ter essa sensibilidade, esse entendimento, esse aconselhamento, esse perdão até, né? Enquanto pai e mãe, porque uma frase que a Jo fala muito, que a minha sócia, que é a Joaninha, é que nasce um pai e uma mãe, nasce uma culpa, né? Então essa culpa a gente não precisa dela, porque a certeza é que a gente vai errar, né? Mas o buscar fazer o certo, né? Fazer o melhor que a gente possa, com amor, com dedicação no processo, o que vai fazer toda a diferença, é nisso que nós acreditamos. É isso que nós Sim, temos. eu só queria, desculpa, eu sei que só queria, você está falando uma coisa tão importante, eu queria só, essa coisa, né, do pai atual, do contexto, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com os pais é que você tem uma função primordial de ser pai e mãe, né, de ser ali, de estar presente, de colocar as regras, de botar os limites, de acompanhar o crescimento dessa criança. Então, qual é o papel do pai e da mãe no contexto atual? É a presença, né? É estar ali presente, de olhar para essa criança, de conhecer o seu filho, de saber qual a necessidade dele e de não ter medo de implementar. Às vezes os pais têm uma necessidade tão grande da criança, ele precisa me amar. Seu filho vai te amar. E ele vai te amar mais ainda se você colocar o limite para ele, se você explicar para ele com amor. Claro, a gente nunca vai... a gente, no Montessori, a gente trabalha muito com respeito, né? Muito conversa, muito com explicação, mas a gente precisa trazer consequências diretas para as atitudes das crianças, saber ser firme, falar, não é assim que a gente vai fazer, preparar todo esse ambiente e ter um olhar de que eu tenho esse papel, né? O meu papel é educar esse cidadão do futuro. Então, eu terminei aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Nós também. Muito obrigada. Foi bom sábado para vocês. Também, bom final de semana. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.